Olá, vamos falar nessa videoaula sobre o microbioma humano, né, que é um ecossistema complexo, como nós veremos. O microbioma é uma parte integrante da nossa bagagem genética, essa é uma mudança de visão, não mais a proporção de células, mas um olhar sobre a genética, a mescla de genes e de seus produtos. As células humanas e micro-organismos comungam do mesmo habitat e certamente trocam informações e trocam espaços, informações químicas, evidentemente, espaços e modulações. O microbioma codifica e expressa proteínas e enzimas que interferem não apenas na vida das diferentes populações bacterianas, mas em todo o ecossistema no qual estão integradas. Isso significa a nossa parte nesse ecossistema. Até pouco tempo o paradigma era que nós tínhamos uma proporção de 10 bactérias para uma célula humana. Esse paradigma vem sendo rejeitado já há algum tempo e tem um excelente artigo de 2016 publicado na PLOS Biology, que mostra que essa proporção é mais ou menos 1 por 1, portanto não existe um número muito superior de bactérias, células bacterianas em relação às células humanas. Entretanto, há uma diferença de massa, né? O conjunto de células humanas tem uma massa em quilo aqui, muito superior àquela que nós vemos na bactéria. Por exemplo, um adulto de 70 quilos teria aqui uma massa em torno de 45 quilos em célula, né? Enquanto as bactérias representariam nesse mesmo indivíduo algo como 200 gramas. Entretanto, o mais importante é a diferença de proporção de genes, né? No microbioma, nós temos 130 vezes mais genes do que nós temos no genoma humano, né? Então, nós estamos falando em torno de 3 milhões de genes contra 23 mil genes. Isso certamente determina uma complexidade que ainda nos resta muito para saber, essa interação desses produtos, desses genes, dos diferentes lados, o lado humano e o lado do microbioma, e quanto isso resulta de importância para o ser humano. Alguns nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Então, há evidente uma coevolução entre humanos e micro-organismos, e alguns fatores são preponderantes na diversidade do microbioma. Então, a dieta certamente é um fator preponderante, os medicamentos também, logo vocês pensarão nos antibióticos, mas outros medicamentos, como nós veremos nessa apresentação, também podem interferir, modular essa diversidade. A geografia, porque por todo o ambiente diversificado que ela determina, os alimentos, o contato com outras pessoas, etc. Os estágios da vida e o estilo de vida. O microbioma de uma criança muito provavelmente será diferente de um idoso. Exercícios físicos podem, por exemplo, também mudar o comportamento metabólico e com isso mudar também a diversidade do microbioma. A forma de nascimento, parto normal ou cesariana, certamente determina uma grande diversidade. O parto normal, a criança pega já na passada o microbioma da vagina, isso não acontece na cesariana, e isso tem alguns estudos muito importantes, muito relevantes, mostrando o impacto disso. E a alimentação, que nós já sabemos, a alimentação do recém-nascido, a diferença de usar fórmulas para dar o leite ao recém-nascido ou utilizar o leite humano. Sempre se fala na imunoproteção, mas também é extremamente importante na modulação dessa primeira microbiota que vai se formar. Ao longo no curso do tempo, como nós já dissemos, o homem coevoluiu com o seu microbioma. Você imagina, o homem das cavernas não tinha refrigeração, a água não tinha cloro, não se usava antimicrobiano, o aleitamento materno era o alimento que se dava à criança, não havia alimentos refinados, o nascimento era pela parto normal. Isso tudo vem mudando ao longo do tempo. Na era moderna, nós, ao contrário, usamos refrigeração,
usamos antibióticos e uma série de outros medicamentos, a nossa água é clorada, utilizamos eventualmente, ao invés de leite materno, formas de leite infantil, nossos alimentos são processados, nossas farinhas são refinadas, e se introduziu a cesariana. Tudo isso fez com que diminuísse a diversidade microbiana. Então, nesse aspecto, nós perdemos em relação ao homem pré-histórico. Existem algumas funções do microbioma humano. Aqui na esquerda vocês estão vendo tudo que poderia influenciar o microbioma e algumas funções específicas. A gente sempre pensa na função do microbioma do trato gastrointestinal, especialmente do colo, mas existem outras funções do microbioma em outros sítios do corpo humano. Então, no nariz, por exemplo, ele produz muco e produtos antimicrobianos, portanto, limitando a microbiota apenas a um microbioma que não vai ter um maior impacto na saúde do ser humano. Na boca tem micro-organismos que auxiliam na digestão, nos pulmões que auxiliam a lubrificação dos tecidos, no estômago que previne algumas complicações gástricas. No colo nós vamos ver mais adiante, os órgãos sexuais, por exemplo, a vagina mantém o pH baixo, isso determina uma restrição ao crescimento bacteriano, e a pele ele tem uma enorme proteção, especialmente como indutor da resposta imune. Então, quem somos nós? Nós somos o que comemos, a nossa alimentação, nós somos onde estamos, geograficamente, nós somos parte do todo porque nós interagimos com outras espécies. A nossa microbiota é resultado também das vacinas que nós tomamos. As vacinas são extremamente importantes, mas elas modulam a microbiota. Por exemplo, se você usa vacina antipneumocócica, você elimina alguns sorotipos do pneumococo. Poderão surgir outros, certamente surgem outros. Recentemente foi publicado um artigo mostrando isso. Além de outros sorotipos, podem outras bactérias ocupar o lugar daquele pneumococo. Medicamentos em geral, então nós somos também resultado daquilo que consumimos como medicamento, e especialmente os antibióticos, né? Então, alguns anos atrás, o NIH iniciou um projeto chamado Projeto Microbioma Humano, que eu vou passar rapidamente. E esse projeto tem uma origem, né? A origem é a origem da pandemia de obesidade. Esses dados são atualizados da OMS. Desde 75 a obesidade quase triplicou em todo o mundo. Em 2016, quase 2 bilhões de adultos, cerca de 27%, com 18 anos ou mais, estavam com sobrepeso. E entre esses 650 milhões eram obesos. A maioria da população mundial vive em países onde o excesso de peso e obesidade mata mais do que a fome. Em 2016, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estavam com sobrepeso ou obesas. E nesse mesmo ano havia já mais de 340 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com sobrepeso ou obesidade. Portanto, uma verdadeira pandemia, com resultados na saúde coletiva e saúde individual desastrosos. Os Estados Unidos e os países desenvolvidos de uma maneira geral têm por hábito mensurar os problemas e transformar muitas vezes essa mensuração dos problemas em valores econômicos. Então, a obesidade aqui representada nos Estados Unidos em todos os estados custa por pessoa cerca de $1.500 a mais do que as pessoas com peso normal. Alguns estados têm uma incidência, uma taxa de obesidade muito alta. Alguns estados, por exemplo, como a Louisiana, Mississippi, Alabama, que chegam a mais de 35%, enquanto outros estados têm uma taxa um pouco menor, mas é raro, entre 20% e 25%, por exemplo, aqui no Colorado,
mas são, a grande maioria tem uma taxa de obesidade entre 30% e 35%. Né? Então, é uma grande preocupação dos americanos, porque, como se sabe, a obesidade leva a uma série de doenças metabólicas que terão que ser tratadas, que gerarão problemas como doenças cardíacas, metabólicas, etc. O Brasil está nesse contexto, também tem uma população com bastante... uma taxa de obesidade bastante alta. Em alguns estados, o excesso de peso chega a mais de 50%, né? uma grande maioria dos estados. E isso é bastante preocupante também, embora a gente não tenha clara a mensuração desse custo, porque nós não temos muito hábito de fazer essa mensuração, mas certamente isso resulta em um custo individual muito alto e um custo coletivo para o sistema todo de saúde também igualmente alto. Então, diante disso, o NIH partiu primeiro de um experimento. Eu descrevo aqui muito resumidamente, um experimento em modelo animal, onde ratos obesos, eles encontraram que tinham uma espécie de bactéria chamada, um gênero bacteriano chamado Firmicutes, né, de diversas espécies, esse SPP quer dizer diversas espécies, enquanto os ratos magros tinham bacterióides de diversas espécies. Quando eles fizeram o transplante dessas bactérias do rato obeso para o rato magro e do rato magro para o rato obeso, esse traço de obesidade ou não acompanhava essa microbiota. É claro que esse ensaio tem uma série de limitações, né? Ele foi um ensaio muito preliminar, e o primeiro questionamento é que o modelo murino, né, diferenciava bastante de um ser humano, portanto a obesidade murina não podia ser comparável à obesidade humana. Aqui vocês, para verem a diversidade da microbiota no colo intestinal, né? Então, enquanto você no estômago tem 10^1 a 10^2 bactérias, numa diversidade bastante pequena, né? Aqui você tem fungos também, streptococcus, lactobacillus. Quando você vai para o jejum, você tem 10^4, 10^8, a diversidade aumenta um pouquinho, e no cólon é onde nós temos a maior diversidade e quantidade de bactérias e fungos e certamente vírus e bacteriófagos, como nós vamos ver mais adiante. Bom, mesmo indivíduos saudáveis diferem notavelmente em relação à diversidade dos micro-organismos, especialmente em sítios como eu citei agora, esses sítios mais populosos como intestino, pele, orofaringe e vagina. Apesar de que se saiba que a dieta, o meio ambiente, a genética do hospedeiro, exposição microbiana precoce, sejam fatores que determinam essa diversidade, ainda grande parte dessa diversidade permanece inexplicada e faz parte dos estudos que estão em andamento, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Então, o certo é que nós não estamos só, né? Nós somos nós e a nossa microbiota, e toda intervenção que intervém na microbiota também interfere em maior ou menor intensidade no ecossistema humano. Então, uma pergunta interessante, a primeira pergunta interessante, é que, apesar da diversidade dos seres humanos, o microbioma tem um core, ou seja, um conjunto uniforme e proporcionalmente igual de bactérias entre as pessoas, especialmente as saudáveis. Existe esse core, apesar de haver uma diversidade bastante significativa de micro-organismos. Se existe esse core, resultam mais algumas perguntas. Eu elenquei 4, mas nós podemos aumentar isso de forma significativa. Algumas perguntas então, se existe core, quais são os micro-organismos que compõem o core? Quais são esses micro-organismos? Como esse core é adquirido? Quando ele é adquirido? Ele é adquirido precocemente? Ele é adquirido no decorrer da vida? Em que momento esse core se forma
de forma definitiva. Esse core pode ser transferido. Alguém que tem uma desbiose por alteração da microbiota intestinal pode ter só o core transferido, e isso vai representar o quê? E o quanto ele é essencial, né, esse core. Qual o impacto dele na saúde humana? Então, são algumas perguntas que ainda estão sem resposta definitiva. O microbioma é uma vasta área de estudo, como vocês verão a seguir, e certamente já sabem de algumas coisas a respeito, e que ainda resta muito por saber. Medicamentos e microbiota. Quando a gente falar em medicamentos e microbiota, a primeira coisa que vem à cabeça, como eu mencionei antes, são os antibióticos. Mas outros medicamentos têm um efeito modulador dessa diversidade. Um dos mais estudados é a metformina, que é um medicamento utilizado para síndrome metabólica, com obesidade e diabetes tipo 2. A metformina é amplamente prescrita, né, para o tratamento inicial, pelo menos da síndrome metabólica ou da diabetes tipo 2. E já se sabe que a função da microbiota intestinal, a função dessa metformina e a alteração do tratamento com a metformina ainda é algo obscuro, não sabe exatamente o que ela modifica na microbiota. O que se sabe e tem se mostrado é que há uma relação nessa diversidade, né? Parece ser que a metformina melhora a síndrome metabólica, inclusive com redução de peso e no controle da diabetes, e isso estaria também ligado a uma modificação na microbiota intestinal. Então foi feito um experimento também, a composição da microbiota intestinal foi investigada com uma dieta rica em gordura num modelo de rato obeso, né, não rato, né, com e sem tratamento com metformina. A metformina melhorou os distúrbios metabólicos, tais como os níveis de glicose sérica, por exemplo, o peso corporal e o do colesterol total. E a microbiota do trato gastrointestinal, e aí se chegou, viu-se que uma população de 2 bactérias em particular, Archemania mucinifila e Clostridium cochleatum, aumentou significativamente, né? Isso em vivo. Quando foi feito o teste in vitro, se colocou metformina num caldo de cultivo, se viu que a abundância relativa da Archemania mucinifila também aumentou no caldo. Portanto, havia uma indução do crescimento, pelo menos dessa bactéria, na presença da metformina. E o estudo, então, conclui, ainda em modelo animal, que a composição da microbiota intestinal durante o tratamento com metformina pode ser modificada, auxiliando o controle de doenças metabólicas, incluindo diabetes e obesidade. Essa segunda parte desse vídeo, eu vou apresentar alguns slides de 2 congressos que eu tive a oportunidade de participar e que foram apresentados alguns dados interessantes e algumas reflexões interessantes sobre o genoma humano. Esse primeiro congresso foi um congresso Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. Foi em Viena, na Áustria, e aqui uma apresentação da doutora Cisca sobre nosso segundo genoma na saúde e na doença que se refere a microbioma. Então, a primeira coisa que ela diz é que mais de 50% das pessoas no mundo vivem com alguma doença crônica, tá? Seja ela diabetes, hipertensão, esquizofrenia, câncer, obesidade, etc. E, diante disso, ela diz que existem vários fatores que determinam essas doenças crônicas, né? Existe o estilo de vida, exercício, tabagismo e fatores genéticos que determinam o aparecimento dessas doenças crônicas, como doenças como câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, etc.
Ela também mostra que para reduzir a carga dessas doenças crônicas é preciso que nós avancemos no conhecimento de uma série de aspectos que estão envolvidos nela. Primeiro, definir o risco pessoal para desenvolver a doença, né? Isso tem avançado com o advento do sequenciamento do genoma humano e se tem encontrado em indivíduos já desde algum tempo a predisposição ao desenvolvimento de determinadas doenças, especialmente câncer, diabetes, etc. Entendimento da biologia da doença, exatamente como a doença se comporta ao longo do tempo, o que é indutor a essa doença, quando ela está na sua fase inicial, enfim, o que ocorre no processo que a gente chama muitas vezes de patogênese. Personalizar a medicação, isso nós estamos perto, mas estamos longe, né? Porque a medicação é dada na mesma dose e o mesmo fármaco para milhares de pessoas, quando na verdade nós deveríamos identificar a farmacogenética e a farmacomicrobioma, né, das pessoas, e nós já sabemos alguma coisa disso, mas não nos apropriamos ainda disso na rotina. E, finalmente, ela fala do microbioma como alvo, né? O papel do microbioma dessas doenças crônicas e como modular esse microbioma. Então, ela diz que é possível desenvolver drogas que mudem a diversidade do microbioma, restaurando uma diversidade saudável e uma funcionalidade resultante dessa diversidade, né? Então, num estado de desbiose, nós poderíamos utilizar esses medicamentos para restabelecer o microbioma dito saudável, desenvolver fármacos a partir desses microbiomas, quer dizer, se essa diversidade, algumas bactérias produzem substâncias que são interessantes como suplemento para o ser humano, retirar daí medicamentos, e identificar a resposta de determinado medicamento de acordo com a diversidade do microbioma, como eu falei antes. Em alguns pacientes, alguns medicamentos funcionam e outros não, e algumas das razões associadas a essa eficácia ou não do uso do medicamento está centrada na diversidade do microbioma, que é determinada eventualmente pela dieta, pelos hábitos não só alimentares, mas comportamentais do indivíduo. Então há muito a saber, né? Há muita complexidade a conhecer na relação do microbioma com a saúde. Então, o que se chama farmacomicrobioma. Bom, aqui é um ensaio que tem sido feito, foi publicado por Vise no Gastroenterology em 2012, fazendo transplante fecal de um indivíduo magro para um indivíduo obeso, e houve uma melhora na síndrome metabólica em 6 semanas, né? Com uma redução da obesidade abdominal, uma redução da pressão sanguínea, uma redução das taxas glicêmicas. Claro que existem outros fatores associados que podem confundir essa microbiota, mas tentou se manter o mesmo padrão anterior à transferência, apenas mudando, a única modificação teria sido a transferência do microbioma, e aquilo que havia acontecido lá com os ratos, aquela transferência de microbioma que trazia consigo a característica de ser magro ou ser obeso, também aconteceu nesse experimento com o ser humano. Então, também Siska comenta que o nosso microbioma captura muito dos fatores ambientais, né? Então, eles chegam nesse estudo, que foi publicado na Science em 2016, a 126 fatores juntos que explicam cerca de 19% da variação individual do microbioma humano. Então, entre esses fatores estão principalmente os fatores relacionados à dieta, padrão uso do tabagismo,
uso de medicações, doenças associadas e características do hospedeiro, tudo isso traria as características do hospedeiro provavelmente ligadas à genética, isso traria para explicar pelo menos 19% dessa diversidade. Voltando aqui à metformina, também há um estudo do mesmo grupo, em 2016, aliás, é o mesmo estudo, que mostra que o uso da metformina aumenta a quantidade de ácidos graxos, né, que é acetato, propionato e butirato, que são ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta estão aumentados e eles são protetores e são indutores de redução de perturbações metabólicas, e todos eles estão aumentados no uso da metformina. Então, se chegou agora aquilo que não se havia chegado antes, por que o uso da metformina promovia uma melhora da qualidade no controle da diabetes e da obesidade? Agora se aproxima dessa resposta na medida em que esses ácidos graxos de cadeia curta têm um papel muito importante na redução da glicemia, na redução do colesterol e redução da obesidade. Um outro experimento muito interessante, esse é bem interessante, vocês verão por quê. O consumo de carne, né, ele sofre ação de algumas bactérias de específicas famílias, né, na microbiota intestinal. Isso leva à formação de trimetilamina, que é transformada no fígado em flavina moxigenase em óxido de trimetilamina. E esse óxido de trimetilamina ele está amplamente associado à formação de placas de gordura, de aterosclerose, e, portanto, amplamente associado à doença vascular. Por isso, o consumo de carne tem sido proposto como uma das dietas, a redução do consumo de carne como uma das dietas protetoras, cardioprotetoras. Eles mostraram que o resveratrol, que está presente no vinho, especialmente no vinho tinto, atuaria sobre essa microbiota, impedindo a formação da trimetilamina e, portanto, do óxido trimetilamina e, portanto, protegendo a formação de ateroma e, portanto, seria essa a razão pela qual o uso de vinho, tão propalado como protetor de doenças cardiovasculares, agiria. Além dessa proteção, eles viram que outros alimentos que produzem, que têm dimetilbutanol, protegem também, impedindo a formação de trimetilamina, né, e são também protetores, como, por exemplo, azeite de oliva. Então, isso explicaria um pouco da dieta mediterrânea, né, que é tida como uma dieta saudável e protetora de ateroma, formação de ateroma. Mas no outro ano, em 2018, eu fui novamente no mesmo congresso e assisti uma palestra de Colin Hill, da University College Cork, da Irlanda, onde ele pergunta se o que significa tudo isso e que senso, qual é o sentido dos dados que nós estamos obtendo no microbioma. Então ele mostra lá nos primeiros slides que os micróbios estão aqui há 3 a 5 bilhões de anos, né, e que nós chegamos por aqui, a nossa espécie, a 1 a 2 milhões de anos. Então, há uma ancestralidade muito maior dos micro-organismos. Ele mostra que os oligosacarídeos presentes no leite humano são determinantes dessa microbiota e não seria possível ser digerido sem que houvesse uma microbiota capaz de digerir esses oligosacarídeos. E mostra também que o ser humano tem, a microbiota do ser humano não apenas tem funções já descritas, como outras, como produção de vitamina, de
de GABA, de acetilcolina, etc. Então, os micro-organismos estariam envolvidos na nossa fisiologia normal. Ele chama atenção para algo que até então eu não havia falado, né, que o microbioma não é apenas bacterioma. Né? Nós estamos falando só de bactéria, em algum momento eu falei em fungo. Né? Mas existe também o protozoome, né? Existe protozoários, existe o fageome, que são os fagos, que estão numa ordem de 10 na 15 no nosso corpo. Existe o virome, né? Porque existem vírus também no nosso organismo. Então existe uma série de micro-organismos, não apenas bactérias, que estão presentes no nosso microbioma. Então, algumas doenças que são associadas, têm sido associadas ao microbioma, desde doenças evidentes que podem ser associadas, como uma vaginose ou como uma úlcera gástrica, já mencionada pela professora Júlia, ou infecções em geral, ou acne. E existem outras que são metabólicas, como a síndrome metabólica, como diabetes, que nós já falamos, e outras que são doenças degenerativas que até então não se havia estabelecido relação de causa e efeito com o microbioma, que recentemente tem sido estabelecido, como, por exemplo, doença de Parkinson, né? E mais recentemente também depressão. O microbioma desempenha uma função significante na saúde humana. Então, é preciso pensar que se poderia fazer intervenções nesse nicho, né? E uma dessas intervenções, que nós já citamos anteriormente, seria transplante de microbiota fecal, né? Então, passando a microbiota de um indivíduo sadio para o indivíduo com desbiose, e tem vários estudos publicados desde 94 até agora. E como eu disse a vocês também numa intervenção, num dos seminários, está tentando se encontrar o core desse microbioma, né, para fazer uma forma farmacêutica, uma cápsula, por exemplo, que possa ser substituto do transplante fecal. O microbioma como anti-infecção, né, então tem vários exemplos de consórcio de micro-organismos utilizados como antimicrobioma. Né? Então, existe um ensaio aqui citado por eles em 2018, que estava em fase 3, né? Um candidato chamado SER-109, que é uma terapia oral de microbioma para prevenção de recorrência de infecção por Clostridium difficile. O FDA tem dado atenção a esse tipo de terapia, e esse fármaco, o SER-109, é um conjunto de esporos bacterianos obtidos de indivíduos sadios. Então, tem se utilizado esse medicamento ecológico, e aparentemente ele tem estabelecido uma melhora, um restabelecimento da microbiota. É muito interessante que essa mesma abordagem também tem sido feita na produção de carne animal, especialmente em suínos, e com isso reduzindo o uso de antibióticos, né? Então, essa intervenção, digamos assim, mais natural, tem permitido um uso mais racional de antibióticos. Os probióticos já conhecidos, né, utilizados para terapia, por exemplo, contra a diarreia, eles atuam basicamente por três mecanismos. Né? Um, por antagonismo, né? Ele produz substâncias que antagonizam o patógeno. Por imunomodulação, ele estimula a resposta imune contra o patógeno. E por exclusão, ele ocupa o lugar físico do patógeno e o patógeno não consegue se fixar. Um outro aspecto são os farmabióticos, né? Um deles é o Turicin CD, que tem um espectro, é uma bacteriocina com um espectro bastante estreito contra Clostridium difficile. Ela foi obtida do Bacillus thuringiensis e é uma bacteriocina que atua contra o Clostridium.
Os bacteriófagos, nós já ouvimos falar, mas há uma série de bacteriófagos que poderiam ser utilizados como terapia, nós já comentamos isso em algum momento, mas aqui ele lista todos os fagos que têm sido testados contra, por exemplo, MRSA, Mycobacterium avium, que nós já falamos há pouco tempo no vídeo de micobactérias, Pseudomonas aeruginosa, tão difícil de ser tratada, Escherichia coli O157H7, que é enterohemorrágica, que causa diarreia bacteriana, a Cinetobacter baumannii, que é uma bactéria oportunista, uma bactéria ambiental que é bastante resistente e muito comum dentro do hospital, salmonela, enfim, e o Clostridium difficile, que é uma bactéria importante causadora de diarreia, especialmente em pacientes extensivamente tratados com antibiótico. Bom, isso é o que nós tínhamos de microbiota, né? Se sabe ainda muito pouco diante do que se tem que saber, mas já o conhecimento vem avançando. É preciso que vocês, como clínicos, tenham muito claro que as intervenções, sejam elas com antibióticos ou com outros medicamentos, vão ser intervenções que vão estar relacionadas à diversidade do microbioma, seja interferindo nessa diversidade ou dependendo dessa diversidade para que o microbioma funcione. Portanto, é bastante necessário que se estude, continue estudando o microbioma, se atualizando quanto a esses aspectos e acompanhando a evolução tecnológica para que logo a seguir, daqui a pouco tempo, nós tenhamos como ferramenta de monitoramento clínico ou de diagnóstico, sequenciamento de genoma, estudo de microbioma para auxiliar no tratamento, na prevenção de doenças, especialmente as metabólicas ou diarreia. Obrigado, era isso que eu tinha para falar de microbioma. Um abraço.